Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live e dando continuidade do que está acontecendo essa semana, a gente está fazendo lives, entrevistas com engenheiros mecânicos que fazem parte do treinamento anticrise, e o principal objetivo dessa semana é mostrar como que os engenheiros e as engenheiras mecânicos e mecânicas estão trilhando o seu caminho como autônomo, estão tendo resultado, quais são as principais dificuldades, quais são ali as escolhas que estão fazendo, quais áreas de atuação estão trabalhando. Agora vamos lá, a engenheira Paola já está aqui presente. É sempre uma honra entrevistar mulheres na engenharia. A gente sabe muito bem que, estatisticamente, a grande maioria que faz engenharia é homem, né? E a gente tem uma grande parcela também de mulheres, mas estatisticamente um número maior de homem. E quando eu vejo uma mulher enfrentando o campo de batalha, indo para cima, mesmo com talvez alguns preconceitos que clientes ou mercado têm, eu me sinto muito honrado em trazer isso aqui e compartilhar esse resultado. É muito bom a gente ver profissionais avançando na carreira. Boa noite, tudo bem? Olá, Paola, Tudo tudo certo. bem? Boa noite. Vamos lá, Paola. Primeiramente, obrigado por ter aceito o convite. É sempre uma honra, como eu falei, entrevistar engenheira, né? Aqui dentro do treinamento, também estatisticamente, o número é um pouco menor, comparando com o número de engenheiros, mas eu fico muito feliz em estar sempre trazendo mulheres aqui, até para trazer uma esperança para outras mulheres, né? Tem muita mulher, muita engenheira desacreditada, porque acha que não tem espaço para ela no mercado, né? Não sei se você já passou por algum problema desse, mas eu já entrevistei engenheira mecânica que o cliente meio que teve um certo preconceito, né? Só que a gente está aqui para mostrar que não é assim que funciona, basta o profissional se posicionar, ir para cima, né? E essa desigualdade ela vai acabando com o tempo, né? Fruto do que vocês, mulheres, estão fazendo, indo para cima e mostrando real que não tem essa diferença. É profissional igual, e, enfim. Mas muito obrigado por você ter aceito o convite. E hoje a gente vai falar sobre resultado. É muito bom a gente trazer resultados do que você está fazendo, as áreas de atuação que você já trabalhou, né? E antes da gente começar, eu queria pedir rapidamente para você contar um pouco sobre a sua trajetória, quem que é a engenheira Beleza, Paola, então, para o boa pessoal noite te a todo mundo conhecer. aí. Como você comentou, é bem difícil, a gente, de certo modo, é um pouco rejeitado pelo pessoal, isso em qualquer área, eu acho, né? E até mesmo na minha graduação, eu acho que se teve eu e mais alguma mulher na graduação, senão basicamente era eu e Na minha, na minha sala tinha três ou é quatro, bem no máximo, desproporcional. assim. Mas eu acho que o mais importante é tentar desenvolver uma oportunidade de tentar conversar com, né, seja empresa, seja cliente, seja quem for. Eu acho que quando tu consegue uma oportunidade, consegue se impor e mostrar que tu tem conhecimento sobre a necessidade que ele precisa, que você consegue atender ele do jeito que ele precisa, eu acho que aí o jogo muda. Mas o mais importante eu acho que é conseguir ter uma Sim, oportunidade principal para quebrar essa limitação que existe hoje entre, né, profissional e o cliente. Bom, eu sou formado então há um ano e pouco, atualmente. Lá atrás, antes de eu entrar no treinamento, focando um pouco mais no treinamento, a falta de confiança, né? A falta de ter certeza de será que eu faço, será que eu pego, não tenho ninguém para me ajudar. Isso eu acho que é o pior medo que a gente tem, a pior limitação. A não ser que alguém não tenha problema em deitar de noite e não dormir, né? Então, e isso se encontra bastante, né? Porque até quando tu analisa outros serviços de algumas determinados profissionais, acho que acaba percebendo isso, né? Então, acho que nessa questão é bem bacana. Então, inclusive no nosso sim, treinamento, quando eu entrei, eu fiquei praticamente.
eu acho que em torno de uns 6 a 7 meses, estudando, buscando entender, né, ao menos o básico para ver como funciona, para atender a real necessidade, a demanda. E eu acho que algo bem, um ponto bem importante que eu aprendi e que isso me ajudou muito é o que tu sempre fala. Qual é a tua demanda, né? Às vezes alguém manda lá, precisa de um laudo técnico para tal coisa, ok, mas para que você precisa, né? Então, dentro disso, eu acho que foi muito importante para entender. Eu acho que o principal objetivo de tudo, do início da demanda, é de fato você entender ela. Então, a partir disso, conseguir desenvolver, com certeza. E antes Desenvolver, né? disso, Sim. era meio complicado, porque tu não tinha suporte, não tinha apoio, não tinha profissionais. Por exemplo, hoje o grupo que a gente tem, não lembro exatamente quantas pessoas tem, mas são, né, 100% engenheiros ali, pessoas que trabalham em diversas áreas. Então, qualquer demanda que tu tiver, provavelmente alguém já passou e ninguém mede esforços para, às vezes as pessoas te chamam no privado para te ajudar, né? Então, acho que é bem importante isso. E Paola, quando você formou, todo mundo é assim, né? Você cria uma expectativa, ah, vou formar, bom, agora eu vou trabalhar na área de formação, né? Como que foi isso para você? Como que era a sua expectativa e depois como que foi a Antes um pouco da realidade? formação, eu já caí um pouco na realidade que não era de fato tudo aquilo, né? Porque, primeiramente, eu acho que quando você sai da universidade e entra para o mercado, quem sai da universidade tem a visão de que já tem conhecimento suficiente para ingressar em qualquer lugar que quiser. E eu acho que isso é o maior impacto que a gente sofre, né? Porque não é aquilo. Então, até falando quesito empresas, né? Quando a gente vai em busca, enfim, uh, o que as empresas querem é experiência, né? Tu precisa conhecer, tu precisa ir em busca. E quando tu sai da universidade, eu acho que tu se sente perdido, porque tu não entende para que lado tu tem que ir, para onde tu quer ir, para que área tu quer ir. E nem a gente sabe que áreas a gente pode atuar. Inclusive, teve inúmeras áreas que eu descobri só depois que eu podia desempenhar, né? Então, acho que esse é o maior impacto, que a gente acha que sabe o que tem pela frente ou o que que o mercado vai estar aberto para qualquer oportunidade e não, não vai estar. E infelizmente, né, Paola, a universidade em si, ela não ensina É o profissional a exatamente. trabalhar como engenheiro, né? Porque se ensinasse, pelo menos tinha que aprender o que é laudo técnico, assim, na prática, o que é uma ART. Hoje o profissional forma e não sabe o que é uma ART, não sabe preencher uma ART, né? Então, eu acho que falta muito isso dentro do ensino, você aprender a trabalhar como engenheiro mecânico de fato e não deixar o profissional ficar à mercê de entrar numa empresa e ir construindo ali até passar 10 anos, aí sim ter talvez uma oportunidade de É trabalhar isso como aí. engenheiro mecânico, né? Acho que esse é um ponto que acaba E frustrando muitos acredito que profissionais. influencia muito com determinadas personalidades de pessoas que você anda. Tem muita gente que te desencoraja a fazer isso, né? Até, por exemplo, falando no meu quesito, né, que eu sou mulher, já passei por várias dificuldades, inclusive, não só como clientes, empresas, enfim, mas isso não dá para deixar afetar, né? Cara, a realidade de fato é totalmente diferente, mas sempre vai Sim. existir um não, é óbvio isso. Você que tem empresa há vários anos daí, às vezes acontece de perder uma proposta, de não fechar por alguns motivos, né? Só que muita Direto. gente, eu acho que, né, uma dica, não se deixe levar pelo primeiro não, porque vai ter vários, vai ter inúmeros. E se você perder, se desmotivar no primeiro não, não vai ter sucesso. Sim. E assim, aí você formou e depois, como que foi? Porque você, na verdade, tinha uma expectativa e começou a encarar a realidade Exatamente. antes de formar, né? E logo após que você formou, como que Cara, foi eu para acho você? que é meio complicado porque Porque você 2021, formou em isso, 2021, isso aí. 2021, Ah, 2021. eu acho que a tua expectativa é tão gigante que você. Eu acho que frustração é a palavra mais certa a se desempenhar, né?
Porque tu só em sair de lá e, sei lá, vou dar um exemplo qualquer, se sair de lá, projetar alguma coisa, ver aquele item fabricado, ver tudo funcionando, e aí quando não acontece aquilo, quando, sei lá, você vira uma pessoa que preenche planilha, por exemplo, isso te frustra. Porque você para pensar e diz assim, cara, será que eu estudei todo esse tempo, me dediquei todo esse tempo para não ter a determinada valorização de certo modo, né? E aí eu acho que isso te frustra. E muitas vezes, de fato, tu nem consegue entrar na área que tu gostaria de desempenhar. E o pior de tudo também é não conhecer a área que tu gostaria de desempenhar mais a fundo, né? Então, eu acho que isso impacta bastante. Sim. E acaba juntando uma coisa com a outra, né? Porque o profissional pensa assim, bom, será que eu estudei 5 anos e agora foi em vão? Porque eu não trabalho diretamente, né, na área da engenharia. Muitos profissionais acabam falando, Alan, mas eu trabalho na área relacionada à engenharia. Mas a pergunta é, você trabalha como engenheiro, com a carteira assinada como engenheiro e ganha como engenheiro? Porque você trabalhar numa área relacionada, por exemplo, trabalho na área de manutenções, eu sou supervisor da manutenção. Mas e aí? Como que tá? Será que, né, você estudou 5 anos para não conseguir exercer ali a sua profissão de engenheiro, você de fato conseguir aprender a fazer inspeção ou algum projeto, emitir uma RT, assinar um documento e colocar o seu nome aqui, quem fez foi a engenheira Paola, está aqui meu laudo, meu RT, né? Então, assim, às vezes o profissional ele acaba criando uma imagem para não encarar diretamente a realidade. Só que a realidade é mais de 80% dos engenheiros mecânicos, pelo menos a pesquisa que eu fiz com mais de 2.500 engenheiros, não trabalham na área de formação. E isso é muito sério, porque se a grande maioria, hoje no Brasil, a gente tem em média 110 mil engenheiros mecânicos com CREA ativo, né? Isso, ou seja, o profissional formou e tirou o seu CREA. Tem um registro lá, ativo. Esse dado você consegue pegar lá no site do CREA. Então, se eu fiz uma pesquisa com 2.500 engenheiros, imagina só, 80% de 110 mil, você tem um grande número, a grande maioria não trabalha na área de formação. E essa é a nossa motivação, né, e acho que você vê isso lá no Anticrise, o esforço que a gente faz para fazer o profissional dar esse primeiro passo, começar a trabalhar, para a gente começar a reduzir essa Com certeza. estatística, E né? eu acho que isso é bem importante para as pessoas acham que, por exemplo, provavelmente vai surgir alguém dizendo, não, mas é muito difícil. Não vai ser fácil, óbvio que não. Se tu não fizer, se tu não correr atrás, se tu não prospectar, porque até tu não ser reconhecido como tu merece, de certo modo, no mercado, até tu ter indicação e não conseguir mais atender a tua demanda, eu acho que tem que correr atrás, né? Tem que prospectar, tu tem que criar oportunidade, e é que nem você fala para nós, às vezes a gente tem que tentar procurar prospectar 100, 200 empresas, clientes, enfim, para talvez ter retorno de uma, duas ou três. Né? E isso tem que ser constante. Tem que buscar conhecimento para poder entender a demanda, tem que conseguir poder escolher determinadas áreas para se aprofundar mais nisso, né? Para te conseguir dar o teu melhor naquilo. E que nem você sempre fala para nós, no início você tem que abrir o leque, porque precisa prospectar, tu precisa adquirir conhecimento e depois você vai fechando um pouco o teu leque para direcionar mais, para se tornar referência de fato em alguma delas, né? Mas sem Sim. buscar conhecimento, sem estar a fundo nisso, e não é fácil, óbvio que não vai ser, mas basta se dedicar, né? E quem melhor do que você mesmo para projetar o teu próprio sucesso, né? Então, Pois é, e isso é muito importante, né? Muitas pessoas acabam desacreditando desse futuro que ela pode ter, justamente pelo aquilo que você falou, né? Depende muito das pessoas que você conversa, das pessoas que você anda. Porque tem pessoas que vão falar assim, cara, o mercado da engenharia mecânica está saturado, o mercado não tem oportunidade para ninguém, aqui na nossa região não tem esses serviços aí que você ouve falando, etc. A melhor forma é você procurar alguma outra coisa, né? Então, isso acaba criando uma crença limitante naquele profissional e ele acaba desacreditando e também entrando na estatística, vai trabalhar fora da área da engenharia, né? Mas aí beleza, aí você formou, você encarou a realidade e quando que você me conheceu? Em qual cara, época eu que não vou você me lembrar conheceu? exatamente a época, mas eu acho que foi na época, em 2021, mais ou menos ali, quando eu estava para me formar.
E aí eu participei, inclusive, de várias semanas que você fez, né? Aqui vai ter agora, inclusive, da jornada que você faz. E eu participei, eu acho que de umas duas, né? E tava ali, vou ou não vou, vou ou não vou, faço ou não faço. De certo modo, você tem uma insegurança porque é, né, um investimento que você vai fazer. Então, eu fiquei pensando, será que é o momento? Será que vou me dedicar? Enfim, né? E até eu mesmo não acreditava, né? Eu não acreditava que podia ter determinados serviços ou demandas para atender na minha própria região. Né? E eu pensava, não. O que que fez você não Cara, acreditar eu nisso acho que eu acho que naquela época? um pouco da questão da limitação que as pessoas impõem na gente, que a gente não é capaz, e um pouco que a gente coloca em nós mesmos, né? Pá, eu não, se surgir essa demanda, eu acho que não vou conseguir, enfim, não vou fazer, então é melhor eu nem tentar, né? Então eu acho que isso vai te afastando um pouco e te deixa procrastinar, né? E, e aí eu participei, eu acho Sim. que de 2 semanas que você fez, e aí eu comecei a assistir suas aulas, comecei a acompanhar os posts que você fazia, e eu vi que, de fato, por que não, né? E aí, eu acho que foi em 2022, no início de 2022, se eu não me engano, por aí. E aí eu disse, não, eu vou participar dessa semana e vou fazer. E aí participei da semana inteira, comprei o treinamento, né? E aí eu comecei a fazer. Aí eu comecei a ficar meio assim, eu participava das primeiras mentorias, né? Pensava, caramba, isso não pode ser possível, né? As pessoas têm tanto retorno, assim, e eu ainda ficava desconfiada, porque não entendia como aquilo era possível, né? E aí fui fazendo, né? Fui fazendo fase por fase, bem direitinho, aprendendo. E eu lembro, Paulo, só um parênteses, eu lembro que quando você entrou, assim, eu lembro porque, como eu falei, estatisticamente, o número de engenheiros dentro do treinamento é mínimo. Numa mentoria de 80, tem 3 no máximo. Eu lembro que você mal mal aparecia e falava, né? Não sei se era por vergonha ou se era nesse período da desconfiança, mas aí depois que você começou a se soltar e começou a aparecer demanda, né? Você começou a habilitar mais o microfone, a Antes falar era meio mesmo, né? limitado, eu pensava comigo, né? Meu Deus, a galera tem muita experiência, né? Como é que talvez tu vá fazer uma pergunta tosca? As pessoas talvez pensem, né? Tá fazendo o que aqui, de certo modo? E aí, com o tempo, eu fui vendo que, de fato, existiam pessoas novas, tinham pessoas que estavam há 8, 9 meses no treinamento e ainda não tinham, né, desempenhado, só estavam ali absorvendo conhecimento para possíveis demandas, né? E aí foi engrenando, até que aos poucos começou a surgir. Daí, quando surgiu a primeira, para mim, eu fiquei, não vou fazer, não vou fazer, né? Pensei, acho que não vai dar. E aí eu fui buscando, né? Conversava com você, já conversei com a Tamara, também pediu ajuda sobre algumas coisas, ela é sempre muito disposta a ajudar. Outras pessoas também do treinamento, enfim, uma galera aqui do Rio Grande do Sul que também participa. Então, acho que isso possibilitou a começar, mas foi um processo demorado para até entender que era possível fazer acontecer, sabe? Sim. E deixa eu te perguntar, o investimento não é um investimento baixo, né, que você faz para entrar na anticrise. Como que foi isso para você? Você já tinha esse dinheiro para investir ou como que foi esse investimento? Você teve, Eu, enfim, na verdade, sim, como que isso foi para você? eu vinha me programando há um determinado tempo, né, de fazer e não fazer. Então, nesse mês eu pensei, cara, me programei um pouco antes para conseguir adquirir o curso, né? Daí eu consegui adquirir, graças a Deus, em uma parcela só, para me folgar nos mais meses para poder fazer outros investimentos referente a conhecimentos, tudo. E fui economizando um pouquinho, né? Por mensal. E quando chegou a semana ali, eu já estava decidida. E no primeiro dia, assim, no último dia que você aí abrir, eu fiquei assim, e agora? Ele vai abrir, né? Eu falei, será? Será? Daí eu disse, quer saber? Eu disse, vou investir, porque procrastinei bastante, né? E aí acabei ingressando. Sim, legal.
E assim, eu vi o seu crescimento porque, até como pessoa, né? Eu reparo muito isso nas pessoas que entram no treinamento, seja engenheiro ou engenheira. Porque não é todo mundo que habilita o microfone para falar na mentoria. Né? Nos encontros, só para o pessoal entender, dentro do treinamento anticrise, a gente tem um acompanhamento anual, mensal, mas é durante um ano. E essas mentorias a gente faz justamente para tirar dúvidas, para fazer conexões, fazer parcerias, né? Ou algum conteúdo específico, que é ao vivo essa mentoria. Né? Tipo isso que está aqui, eu e a Paola conversando lá numa sala com 70, 80 engenheiros. E a Paola, no começo, ela não habilitava, às vezes um pouco com vergonha. Só que com o tempo, acho que uns Uhum. 4, 5 meses, você começou, né, a se soltar, porque começou a aparecer talvez algumas dúvidas de demandas que começou a surgir, né? E falando de resultado agora, como que foi assim? Como que você começou a destravar para ganhar experiência e como que foi a sua A primeira minha primeira demanda? demanda foi relacionada a projeto mecânico, a desenvolver produto. Então, eu tentei sempre mais me direcionar para essa área porque sempre foi uma área que eu gostei em desempenhar. Então, tipo, voltei mais minha área para estudos, enfim, mais para a área voltada de CAE, né? Simulação computacional e projeto mecânico. Então, sempre fui tentando direcionar para esse lado. Desse modo, abrangindo também um pouco a questão de DNR12, mais a parte de projeto, sabe? Então, mais vinculada a isso. Então, a primeira demanda foi referente a isso. Recebi uma demanda para desenvolver um novo produto para uma determinada empresa e eles tinham dificuldade porque eles não tinham nada interno, eles não tinham um setor interno. E aí foi essa que eu fiquei, e agora? Será que eu vou atender? Porque é totalmente diferente você ser responsável pelo que tu está desempenhando, né? Você vai entregar um projeto, sei lá, você vai entregar os arquivos para a corte lá, você vai mandar para a empresa, ela vai fazer, vai fabricar e aquilo tem que dar certo, né? Então, eu acho que isso, né, te trava um pouco porque é algo que é um dinheiro que a empresa está investindo em você, né, de certo modo, te contratando e está investindo em um novo produto a ser desenvolvido para ela mesma, né? Então, acho que isso, né, Sim. te trava um pouco no início, mas isso eu percebi, eu achei que era só no primeiro, né? Vou fazer o primeiro e depois vai. Não, toda vez que você recebe uma demanda de qualquer coisa nova que você tem que desenvolver, bate o friozinho na barriga, sabe? Então, é normal isso. E depois que eu fiz alguns, eu entendi que isso ia acontecer sempre, indiferente do que fosse, né? E, mas com todo a galera que a gente tem para buscar conhecimento, para tentar tirar alguma dúvida, para ver se passou alguma necessidade, eu acho que isso te motiva a desenvolver, desempenhar qualquer coisa, né? Então, o meu primeiro foi um pouco complicado, graças a Deus fiz, deu tudo 100%, hoje está em total funcionamento. Então, eu acho que é gratificante isso, sabe? Você receber uma demanda, você conseguir conversar com um cliente, né? E entender a demanda dele, ter encontros com ele, Passar pela fase de exatamente. Conseguir precificação, primeiramente montar uma proposta, né? proposta, porque eu acho que isso, montar, né, um valor de uma proposta, porque eu acho que isso é muito difícil. Eu sentia muita dificuldade, particularmente no início, eu não fazia ideia de como fazer, de qual valor, né, a ser cobrado, enfim. E eu acho que um erro que a gente comete bastante é, Alan, quanto você cobrou para fazer um tal laudo? Né? Eu acho que isso é errado, porque depende. É que nem você sempre diz, depende. Eu não sei se você vai ter deslocamento, eu não sei se você vai ter custo com alguma coisa, né, com estadia, com pedágio, com, né, você tem que estipular o valor mínimo para a sua hora, enfim, e aí você vai ajustando, entender que tua empresa também tem que ter um determinado lucro, né? E eu acho que isso Sim. é uma das maiores dificuldades no início. Então, se conseguir entender a demanda, conseguir fazer uma proposta, precificar, entregar uma proposta formal, é totalmente diferente do que você ir lá e mandar um áudio e dizer assim, eu cobro tanto, né? É muito, isso E o interessante é que isso a gente não aprende em não, nenhuma etapa da faculdade, na não. faculdade, né? Em nenhum período. Isso é completamente
é uma habilidade que o engenheiro tem que desenvolver quando ele se propõe a trabalhar como engenheiro mecânico autônomo ou abrir sua empresa. Né? Você fazer uma proposta comercial, você aprender a vender aquele seu serviço. Na verdade, você aprende na faculdade ou fora da faculdade a se vender para uma vaga de emprego. Eu sempre faço uma analogia. A proposta ou o portfólio é o currículo que o profissional entrega para fazer ali uma vaga de emprego. O cliente é o diretor lá ou o gestor que você está fazendo a entrevista para vender a sua hora ali, para você tentar entrar lá na empresa como engenheiro mecânico, né? Então, é só você replicar o que você já faz, talvez, ali para tentar vaga de emprego, agora como autônomo. Só que mudando um Isso aí, pouco a visão, né? você vai se posicionar como empresa, né? Não como uma pessoa que está em busca de, né? Então, acho que exatamente, eu acho que isso De emprego, é né? totalmente diferente quando você e eu acho que o nível de respeito que você recebe em troca é totalmente diferente, porque você é visto de outra forma, né? Você é respeitado pelo conhecimento que você tem, pela profissão que você desempenha. Então, eu acho que isso é totalmente diferente, né? Eu acho que é algo que todo mundo busca Sim. um dia, né? E a gente sempre fala de dinheiro, né? Assim, porque, querendo ou não, o faturamento ele faz parte. Só que é o que você falou. A realização, a satisfação de você exercer, de você prestar um serviço como engenheiro mecânico, não tem o que se pague, né? Uma, você fazer o seu primeiro serviço ali como engenheiro mecânico ou como engenheiro mecânico, eu acho que isso fica marcado, é um marco, né, para a Com vida assim, do certeza. profissional, né? O primeiro Até tive a serviço. oportunidade de fazer determinadas coisas e ir até o cliente visitar, ver como ficou, enfim. E eu acho que a maior satisfação é ver que tu atendeu as expectativas, tanto do cliente quanto as suas, né? E ver que aquilo ficou funcional, ficou do jeito que ele imaginava ou até melhor, né? E ver aquilo pronto, cara, sendo possível ser mercado manufaturável, eu acho que não, o nível de satisfação eleva o teu nível de rendimento e ganho nesse momento, sabe? Então, isso te motiva muito mais Sim. a fazer, né? É muito bacana essa sensação. Sim, com certeza. E aí, beleza. Depois, quais foram os serviços que Eu você desempenhei fez? algumas coisas na área de. Já fiz planos de manutenção, plano de manual de montagem, voltado. Fiz, Acho que fiz, incêndio também você fiz. fez, né? Ou não? Fez, Fiz né? na área de validação de estrutura metálica, validação de projetos em gerais, de aplicação em gerais para linha automotiva. Já fiz alguma coisa. Já fiz validações em chassi, enfim, nessa parte. Mais voltada para essa parte de projeto, já fiz validações, simulação, fiz a parte de incêndio, desenvolvimento de produto, projeto mecânico. E como que foi esse de incêndio? Porque muitos acabam não sabendo, muitos profissionais acabam não sabendo que o engenheiro mecânico pode trabalhar com área de incêndio. Eu lembro que eu não lembro exatamente o que era, mas você já até tirou dúvida na mentoria, tirou dúvida com a Elaine, né? Conta um pouco como que foi essa experiência na área de incêndio. E se você puder falar também assim um pouco como que é a participação do engenheiro mecânico nessa área de Claro. incêndio, só para o pessoal entender. Primeiro que eu, né, você toma um baque porque você não sabe onde começar. E, né, você vai ali, é muita norma, resolução, lei, enfim, você acaba não se achando direito, né? Então, como você sempre comenta lá com nós, quando eu recebi a demanda, eu busquei entender quais eram os requisitos mínimos para eu poder classificar, validar, enfim, né? Então, essa demanda veio até mim para fazer essa regularização, né? E aí eu entrei em contato com o Corpo de Bombeiros, enfim, conversei com eles, né? Pedi para trocar algumas ideias, como como é aqui no meu estado, enfim, para desempenhar, como se classificava, enfim, recebi todas essas instruções. Então, o papel do engenheiro, depende da classificação, ele pode desenvolver, né, o AVCB, PPCI, depende qual estado, né, cada um está aí, e nisso você pode
ou desenvolver o projeto, né, quando você tem uma edificação de grande porte, ou quando ela se encaixa ou simplificado ou CLCB, que é como se chama aqui no meu estado, tem outro tipo de classificação. Então, nesse caso, dá para prestar assessoria, ou tu pode desenvolver o projeto mesmo, que aí requer mais dados, que é planta baixa, enfim, né? E tem alguns locais que já surgiu até, que eu tinha Uhum. comentado contigo, uma demanda no Paraná, se eu não me engano, que o pessoal estava alugando um pavilhão, né? E eles tinham que regularizar. E nesse caso era uma edificação passava de uma metragem determinada que ele já entrava como projeto, né? Tinha que fazer o projeto de prevenção. E nesse caso, por exemplo, não tinha planta baixa. Ou seja, então, como a gente tinha conversado, vê oportunidade mais do que tu tem aí. Então, nesse caso, lá tinha que efetuar a planta baixa e ainda tinha um pavilhão sendo construído ao lado, que era uma parte de concreto e outra parte estrutural. Então, nesse caso, por exemplo, o ideal seria buscar um engenheiro civil, né, para poder te auxiliar na planta baixa e até possível oportunidade para fazer a validação estrutural do pavilhão. Então, acho que é mais ou menos isso que o engenheiro pode atuar, como assessoria, como... Sim, legal. E assim, com esse serviço, quanto que você No já geral, faturou dentro da anticrise? hoje mais de 15, É, atualmente. É. mais de 15 mil. E tem que, Sim, inclusive, você tem que passar tem lá que os negócios para a mandar. gente mandar a placa, né? Mas por que que eu pergunto sobre faturamento? Para o pessoal também entender assim, quais Com resultados certeza. você pode ter, né? E o que que esse resultado significa para você? Hoje, obviamente, você já fez algum serviço, você já conseguiu enxergar que você consegue faturar, por exemplo, 15 mil ou consegue faturar mais, mas lá atrás, você imaginava que você ter esse resultado hoje era possível com Não, a mentalidade que você tinha lá não, atrás? jamais. É a realidade que eu vivia, ao menos assim, não. Eu achava que eu não tinha capacidade, eu tinha uma formação, mas eu não tinha capacidade, não tinha potencial, enfim. Se surgisse alguma coisa, eu não ia saber fazer, enfim. E, e a partir de eu adquirir conhecimentos básicos, assim, no processo de evolução, isso começa a se tornar possível. Você imaginava que era Não, lá possível, atrás né? com a mentalidade que eu tinha, não, acho que como a gente não é muito instruído, enfim, não convive com pessoas do ramo, não entende que é possível, enfim, eu achava que não. De fato, não chegaria. Por isso que até no Sim. início da mentoria e até quando você postava resultados, eu pensava, cara, não é possível, né? Não entendia como aquilo era possível, né? Mas, E assim como você pensava, eu acredito que tem muitos aqui que acham que não é possível. Que ah, fa- faturar pelo menos 8.500 ou você alcançar determinado resultado como engenheiro mecânico, muitos acabam achando que não é possível devido à realidade que vive hoje, devido às crenças limitantes que tem hoje. Mas uma vez que você vê, é muito difícil desver, né? Porque hoje exatamente, você sabe que é possível, que é super possível você trabalhar como engenheiro mecânico, que o exatamente. mercado tem Para as oportunidade, pessoas, né? E aí você para as consegue pessoas que estão avançar. escutando e acham que não é possível, eu era essa pessoa. Eu era essa pessoa que só participava das tuas lives, enfim. Sim. Então eu tinha essa crença limitante, né? E aos poucos, não é fácil quebrar, alguns levam menos tempo, outros mais, mas enfim, se não começar, não vai conseguir. E isso é fato, né? E depois que. Sim. E você procrastinou, acho que uns 4, 5 Sim. meses para entrar na anticrise, né? Porque você assistiu, fez um evento, aí você não entrou, fez outro Eu acho evento, não entrou. Eu acho que eu nesse acho meio tempo aí mais, deu uns se 5 eu não me engano. meses. E, e você hoje se arrepende, assim, se arrepende não, mas com a visão que você tem hoje, no primeiro evento, você já entraria Não, ou com você certeza. esperaria mais alguma... Desde o primeiro, né? Com certeza minha mentalidade, minha limitação ia ser quebrada muito antes e hoje eu estaria bem mais, né, evoluído de certo modo. Mas não Sim. entraria na primeira turma. É, antes tarde do que Antes mais tarde do tarde. que nunca, né? Com certeza. É.
Sim. E assim, eu falo isso porque tem seguidores que me acompanham já há 3 anos e sempre falo assim, Alan, agora eu vou dar esse próximo passo, eu vou investir na minha carreira. Só que esse agora para esse profissional nunca chega, né? Porque é muito mais fácil, às vezes, por exemplo, quem trabalha no CLT, vou botar um cenário, ganha 2 a 5 mil reais, ele tem aquele garantido, entre aspas, todo mês. Então ele fala assim, mais para frente. Aí vai o mês que vem, aí vai pensar assim, esse mês, não, vou deixar para o outro. E vai para o outro, passou 1 ano, 2 anos, 3 anos. Pode ser que em algum momento ele fique desempregado. É muito comum você ser demitido. Pode acontecer uma crise, como aconteceu, né, da Covid-19, e tem engenheiro anticrise que trabalhou 20 anos como CLT, cargo de engenheiro, um dos cargos mais altos, e ficou desempregado na pandemia. Foi o que fez ele buscar entrar no anticrise, para ele aprender a trabalhar como engenheiro mecânico autônomo. Então, eu sempre falo para o pessoal, mesmo que você esteja hoje no CLT, mesmo que você esteja hoje na sua situação confortável, entre aspas, você precisa se preparar para o mercado, né? Porque pode acontecer uma crise, pode acontecer qualquer outra coisa. Amanhã você pode ser demitido e você não tem controle sobre isso. E se você for demitido, e agora? Como que fica? Será que você vai ter que começar tudo de novo, tudo do zero? Ou é melhor você antecipar o seu futuro agora, né, para você Eu já acho dar que é esse uma próximo frustração passo, bem grande né? quando isso acontece. E Então, acontece, é óbvio, não tem nada que faça é, se prender ao mesmo local. e assim, e geralmente quando o profissional tem tem uma outra profissão, ele tem um salário ali, ele não pensa em algumas coisas que a gente trata dentro da crise, por exemplo, uma reserva de emergência, ou pensar numa transição, pensar numa possível crise. Como que eu me preparo, por exemplo, se hoje eu for demitido, preciso ter ali uma gordura para sobreviver durante alguns meses e começar a fazer o negócio rodar. Então, essa mentalidade que a gente acaba construindo, não só eu com você ou com outros profissionais, mas todo mundo em conjunto, isso fortalece você a continuar acreditando e crescendo no mercado, né? Agora, o que me assusta é a zona de conforto que a grande maioria É que prefere ali é viver, confortável, você né? está E garantido, você não precisa fazer a mais do que você faz, né? Você não precisa medir mais esforço do que aquilo. Então é seguro, é estável, sim, depende até quando, né? pois é. E quando o profissional coloca isso na consciência dele, pensa assim, realmente. E eu faço até um convite para todo mundo fazer essa autorreflexão. Pensa o seguinte, você que trabalha com qualquer coisa que você esteja trabalhando hoje. Se amanhã você for demitido, como que vai ser a sua vida? Você vai ter que entregar currículo, tudo de novo, vai ter que procurar emprego, vai entrar na estatística do desemprego, no desespero. Como que vai ser? Quem hoje da sua família depende de você ou depende do salário que você ganha? Porque se você colocar isso na sua consciência, você vai ver, eu não posso perder tempo. Não tem justificativa eu esperar eu ficar desempregado para correr atrás de uma solução. Eu já posso começar a me preparar, entendeu? E é esse trabalho que a gente faz, né? É levar o nível de consciência desses profissionais para Com ele certeza, acordar para a não ter o realidade. medo de perder, e se perder tá tudo bem, né? É, é É, diferente. pois é. E, sim. E, Paulo, uma pergunta que eu sempre faço. Hoje, para você, tá pago Com o certeza, investimento que você várias fez dentro da vezes. anticrise? E vai estar bem mais, se Deus quiser, Sim, com certeza. legal. Muito bom. Paulo, muito bom o nosso bate-papo. Acho que foi bem rico assim de informação. Antes da gente colocar aqui o nosso fechamento, topa responder algumas Claro, perguntas, com se certeza. tiver perguntas aqui do pessoal. Pessoal, vamos abrir aqui uma sessão de perguntas. Faça a sua pergunta, só que agora não para mim. Faça para a Paola. Talvez algum medo que você tenha e se a Paola passou por isso, ela pode te ajudar. Alguma dificuldade que você está tendo, alguma dúvida, ou sobre alguma outra dificuldade que ela passou, coloca aqui no chat, nos comentários, né? Você pode digitar aqui a sua pergunta
diretamente para a engenheira Paola. Sempre tem um Aham, delay. Vamos beleza. ver aqui se o pessoal vai. Geralmente o Sai pessoal coloca pergunta, algum. Paola. Vamos ver se hoje, véspera de feriado, o pessoal está empolgado. Vamos ver. Matheus perguntou: os 15 mil foi por mês ou todo durante o curso? Não Eu entendi acho que ele quis direito. dizer se eu faturaria isso mensal ou se foi desde que eu entrei. Ah, se Não você faz fatura muito tempo que eu mensal, comecei a desempenhar de fato, né? Então, posso dizer que foi em torno de uns 3 ou 4 meses. Mas, é, 3 a 4 meses. E sim, você isso também trabalha que como eu CLT, né? não me dedico, posso dizer que não me dedico muito à prospecção, porque tem certos momentos que eu não consigo atender a demanda que chega. Então, às vezes eu prefiro, né, não prospectar tanto para não ter que negar. Sim. E é aquilo, né? Quando o profissional trabalha como CLT, fica um pouco mais difícil você dedicar 100%. Agora, quando você trabalha como autônomo, o que vai fazer você ganhar 8, 10, 15 mil por mês é a quantidade de tempo que você investe na prospecção, né? Que aí, quanto mais você prospecta, mais você tende a fechar e a faturar. Ó, tem mais aqui, ó. Já está atuando como autônoma há quanto tempo? A Santana, Eu, a Jéssica perguntou. em torno de uns 8 a 9 meses, mais ou menos, mais focado assim, né? 8 a 9 meses. Sim. Sim, E assim, você é recém-formado também, né? Você uhum, tem um ano e isso aí. pouco formado, né? Legal. Ah, quanto tempo para começar a ter retorno quando fala em faturamento com a margem de lucro? Ó, deixa eu só, antes de te responder, antes da Paola responder, só vou fazer uma pequena observação. O quanto tempo para ter retorno, isso depende muito, é muito relativo, tá? Porque quando você trabalha como autônomo, o seu retorno vai ser proporcional à sua dedicação e o tempo que você investe, né? Então, eu vou dar um exemplo paralelo. Tem um engenheiro Arthur, que é recém-formado, até publiquei nos meus stories hoje, ele tem 2 meses de formado, com criativo ali, e ele já fechou 2 serviços de engenharia, um de 2.200, o outro de 1.100, e está negociando uma proposta de 15 mil reais. 2 meses de formado, né? Então, assim, o retorno é relativo, como a Paola já mesmo mencionou aqui. Ela demorou, ela começou ali a acompanhar e depois foi engrenando, né, para fazer acontecer. Né? Mas Ah, agora você pode responder, eu só é abri um exatamente isso que você parênteses. falou. Quanto tempo começa a dar retorno é variável, é proporcional ao teu esforço, né? Se você não prospectar, se você não for atrás, se você não ter serviço, você não vai ter retorno, né? Então, é mediante ao teu esforço, é proporcional. E referente à margem de faturamento de lucro, também é variável, porque eu acho que varia muito do tipo de serviço que é feito, uh, em que margem você pode trabalhar. Tem serviço que você pode trabalhar com uma margem mais alta, tem serviço que você pode trabalhar com uma margem menor para ganhar o serviço, né? Então, sim, Projeto, por exemplo, é a margem alta, né? exatamente. Que não tem Né? quase Fica despesa no nenhuma. local e você não tem que. O máximo é sair para uma inspeção final. Então é uma margem relativamente alta, né? Para quem busca. Tu não tem custo com equipamento, enfim, Sim. você vai ter custo com, né, um computador, uma máquina para desenvolver, um software, mas Ó, eu fechei um projeto é a parte de inspeção e um projeto de uma rede de gás. 37 mil reais. A margem de lucro foi praticamente 82%. Então, você vê, ó, os outros 18% é nota, é despesa com deslocamento, é o que você falou, né? Para fazer é tudo inspeção. essa. Deixa eu ver aqui. Como consegue os contatos É, dos possíveis prospecção. clientes? Não tem outro jeito. Por um determinado tempo até você entrar no mercado, até as pessoas te conhecerem, enfim, normalmente é prospecção, seja ela orgânica, paga, enfim, né? Se divulgar, se mostrar no mercado. E acho que depois de um determinado tempo, se você conseguir se tornar referência, eu acho que muita indicação. Várias pessoas chegam até você por indicação. Sim. Inclusive, ó, abrindo parênteses,
Quem quer aprender a prospectar na prática, na semana que vem eu vou ensinar isso, lá na jornada do 0 aos 10K. Então, se você é engenheiro mecânico e quer aprender a fazer prospecção orgânica na prática, que tem vários tipos, né? Uma delas que a gente ensina é orgânica, sem fazer investimento nenhum, você pode se inscrever na jornada que vai acontecer na semana que vem, dia 11, 12 e 13. É gratuito e vai acontecer no Google Meet. É tipo o que está aqui, eu e Paola, a gente conversando lá, mas vai ser numa área que vai ter centenas de engenheiros. Então, para quem quer participar, só comentar aqui ou depois clicar lá no link no meu perfil, mas o comentário aqui E é dá jornada retorno. 10K tudo junto. Né? Até na hora de... Dá retorno. Paola, tem um aqui, ó, Robson. Você atua com projetos. Você tem habilidades com software de design para Tem que você ter. atuar Eu com acho que ao menos projetos, o né? domínio de uma ferramenta tu necessita ter, a não ser que você prospecte o cliente e faça parceria com alguém que tenha habilidade em desenvolver, ah, né, desenvolvimento de produto em algum software. Mas para começar, né, precisa ter conhecimento em ao menos uma, né? Sim. E Robson, quem entra no anticrise, lá dentro você tem 528 horas de projetos mecânicos. É um curso que a gente tem lá dentro, que é o método FSW. E aí você aprende a fazer projetos no SolidWorks. A carga horária desse curso é 528 horas, é uma carga horária bem extensa, mas você pode assistir com base na sua necessidade. Então, está com dificuldade de montagem, você vai lá no módulo de montagem, ou de desenho, ou de projetos, né? Você vai com base na sua necessidade. Legal, deixa eu ver aqui se eu não pulei nenhuma. Eu acho que tinha uma de alguém aqui que tinha me perguntado em qual ramo foi o meu foco. Tem uma aqui, ó. Para você iniciar sua jornada como autônomo, foi necessário adquirir equipamentos para medição ou apenas realizar laudos? Na Como foi verdade, esse como eu fui início? mais para a área de projeto e simulação computacional, não tive investimento com equipamentos, nada, mas como o Alan sempre fala, eu acho que é o básico a gente ter, no mínimo, um paquímetro, uma trena, né? Quem quiser um pouco mais uma trena laser, depende da área que for, NR3 tem outros tipos de equipamento, né? Então, vai da área. Mas eu, Sim. particularmente, não. Foi o básico mesmo, foi uma trena, um paquímetro, uma prancheta, né? Uma botina para você visitar. Ah, e só, e, e só fazendo aqui ó, uma observação, o que você pode fazer para começar? Ó, uma prancheta, que a Paola acabou de falar, uma trena e uma caneta, né, obviamente, e o material, por exemplo, você vai fazer uma inspeção, um checklist, você tem um checklist de uma inspeção de integridade física em máquinas pesadas, aqui é empilhadeira, né? Então, ó, um checklist com o celular para você, um celular para você tirar foto, com uma prancheta, uma trena e um lápis ou uma caneta, você faz inspeção. Você já pode fazer inspeção. Investimento muito baixo. Obviamente, né, igual a Paula falou, se precisa de uma trena laser, às vezes, para tirar a medida da altura de um galpão, ou uma medida que é muito grande, algo que tem mais de 15 metros, por exemplo, você pode usar uma trena laser, né? Ou, agora depende muito também da área, né, Paola? Se você vai trabalhar com NR13, aí você precisa de um medidor de espessura, né? Então, isso vai depender muito da área que você quer atuar, né? Mas, via de regra, NR12 não precisa, inspeção em máquinas pesadas não precisa, inspeção na área de incêndio não precisa, parte de projetos, teoricamente, não precisa, a não ser um paquinho para tirar uma medida ou outra. Então, PMOC não precisa, é uma planilha, um papel, uma caneta, enfim. Aí você já consegue fazer a sua inspeção com baixo investimento. E tem E o EPI várias necessário, sacadas né, que que daí precisa. só aprende quem tá lá dentro. Aí a gente... Mas de fato, né, assim, no formato gratuito a gente já entrega muita coisa, né? Aqui, ó, o Giovanni falou, tomei a decisão de iniciar minha carreira como autônomo e estou realmente buscando auxílio nesses pontos. Obrigado pela ajuda. Giovanni, eu vou te dar um conselho. Não sei se a Paula concorda comigo, mas
andar sozinho é muito mais difícil, tá? Você trilhar um caminho que você está descobrindo agora, é a mesma coisa que você entrar numa floresta sem ter um mapa. Então você pode cair em armadilhas, você pode entrar em caminhos que às vezes não tem saída e aí você vai ficar perdido. Você pode ficar rodando no mesmo lugar. Então é muito mais árduo, muito mais difícil trilhar um caminho que você não tem pessoas para trilhar com você e você não tem um mapa para te ajudar a sair daquele lugar e chegar onde você quer. Porque o mapa é do ponto A para o ponto B, né? Então, uma dica que eu te dou, participa da jornada que vai acontecer na semana que vem. E se você achar que é o seu momento, você já dá o próximo passo para você entrar no treinamento de engenharia mecânica anticrise. Porque lá sim você não vai E estar lembrando sozinho, tá? para o pessoal aí, enfim, dentro do anticrise tem várias outras coisas, né? Tem NR12, tem galpão metálico, tem vários cursos dentro do curso. PMOC, Tem máquinas, muita coisa. inspeção veicular, tem um monte de Todas coisa. as E vai entrar mais coisa mentorias agora, né? disponíveis que Vai foram entrar feitas, ali. então acho que na mentoria aprende muito, muito mesmo, porque muitas vezes dúvidas com pessoas que entendem bem mais já do assunto, que já estão trabalhando com isso. Então tem muita sacada, muitas coisas assim, insightzinhos que você anota e quando você tiver que desempenhar faz total diferença. Acho bem importante. Sim. Não, muito bom. E, Paola, agora para a gente finalizar, o que você falaria para quem quer começar a trabalhar como autônomo e quer dar esse próximo passo? Ou, assim, está em dúvida se entra ou não na anticrise, assim como você tinha essa dúvida lá atrás, você esperou passar um evento, esperou passar 2 eventos, aí hoje você tem uma outra visão. O que você falaria para esse profissional que quer, mas Eu não acho que quer, o está em primeiro cima é do participar muro, da né? jornada, e eu acho que vai entender bastante como funciona, né? Tentar tirar o máximo de proveito daquilo, né? E entender aonde quer chegar. E é que a gente estava falando, sozinho você chega, mas provavelmente com um tempo muito maior e talvez com alguns erros, né, que não tenham volta. Então, acho que se tiver com dúvidas, se achar que é ou não, olha, eu iria, se eu voltasse atrás, sem dúvida. Porque, cara, tem muita coisa, muita coisa lá dentro e te ensina desde o zero, né? Desde tu entender ali como é uma demanda, todos os tipos de área que pode atuar, com pessoas de referência, mentoria, né? Com você também, se tiver qualquer dúvida, você chama, você responde, enfim. Então, se tiver na dúvida, eu acho que, acho não, vai, sem dúvida. Legal. Paula, muito bom, foi muito boa a conversa e acho que a gente cumpriu com o propósito, né? Assim, se o que a gente fala aqui mudar a visão de uma pessoa, para mim já valeu a pena. Porque, infelizmente, tem muitos profissionais que tá bloqueado, assim, tá travado. Eu quero, mas eu não sei como. Eu quero, mas falta alguma coisa para eu dar esse próximo passo. Eu preciso acordar, eu preciso dar esse próximo passo. E aí, uma live como essa aqui faz a pessoa, faz mexer, pelo menos, né? Ou pelo menos faz ela pensar, realmente fez sentido isso aqui. Se fez sentido, já é um ótimo ponto, porque ela já vai começar a buscar mudar a situação que ela talvez esteja vivendo hoje, né? Não tem o porquê você trabalhar fora da área e você não, né, trabalhar como engenheiro mecânico autônomo, realmente exercer a profissão que você formou. Porque o mercado ele está cheio de oportunidades, tem muitos profissionais, tem muita demanda e poucos profissionais para atender essa demanda. Então, eu até recebi uma mensagem, que só deve estar até aqui na live. Deixa eu ver quem que foi. Engenheiro Luiz. Quer ver só? Ele mandou uma mensagem hoje, acho que eu nem respondi ainda. Ele falou assim, ó: boa tarde, Alan, tudo bem? Queria só um conselho. Eu faço mestrado em engenharia mecânica, ao mesmo tempo treinamento anticrise. Depois do treinamento, começou a surgir muitas demandas e oportunidades de serviço para mim. Acha que dá para conciliar todas as demandas com o mestrado?
eu não imaginava que fosse ter tanta demanda assim, né? E isso acaba mostrando, né? Aí eu falei com ele, que eu respondi agora que eu vi. E isso acaba mostrando que realmente o mercado tem muita demanda. Basta o profissional saber chegar até essas demandas, chegar até a Se for, empresa de uma for forma atender uma profissional, né? demanda, e já vê inúmeras outras que tem aí para ofertar. Sim, com certeza. Mas muito obrigado, Paula, pela participação. Se quiser deixar Com alguma certeza, mensagem eu que final aí, pode ficar à agradeço pela, vontade. né, pela honra de estar aí compartilhando, enfim, conhecimento. E eu acho que é muito bacana, né, para o pessoal que está aí e está em dúvida, né, eu acho que é muito importante fazer. E eu acho que é muito mais fácil você aprender com pessoas que são referência, com pessoas que entendem, do que pessoas que acham que entendem do assunto. Então, eu acho que isso faz total diferença, né? Tentar aprender com quem não sabe, eu acho que não faz sentido, né? Então, é que nem tem alguns livros que a gente lê. Como é que você vai investir com alguém que nunca investiu? Faz sentido? Não faz, né? Você Sim, está perdendo seu dinheiro. Então, é basicamente essa relação, né? Você está investindo, invista em alguém que te ajude a trilhar esse caminho aí. Com certeza vai ser de sucesso se você se empenhar e buscar. legal. Muito bom. Então tá, valeu, Obrigado, boa Paulo. noite. Boa noite. Tamo junto. Amanhã temos mais uma live aqui, às 20 horas. Fica atento, porque essa live, ela destrava muito o profissional e ela te ajuda muito também a dar um próximo passo. Fechou?